Manda chuva neste lugar, como viu, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Vai chover bênção, vai chover alegria, vai chover paz, vai chover saúde. Manda chuvas de bênção, Senhor. Aleluia. Enche, inunda o nosso ser da sua presença, Senhor. Inunda, Senhor, o nosso coração. Aleluia. Oh, glória, vai chover, vai chover. Aleluia, Jesus. Faz chover, Senhor, da tua presença. Inunda-nos, Senhor, com a tua graça, com a tua paz. Precisamos de ti, Senhor. Deus meu e Rei meu. Aleluia. Eita Deus. Bom dia. Bom dia, igreja. Louvado seja o Senhor. Bendito seja Ele para sempre. E hoje nós vamos para mais um devocional. Primeiro quero agradecer grandemente a vocês que tiram um tempo no dia para ouvir cada devocional. Eu sei que a vida é muito corrida, mas como eu sempre disse, arruma um tempo para Deus. Coloca Ele em primeiro lugar. Acorda mais cedo, busca Ele de manhã. Entrega o seu dia para Ele. Diz que você precisa dEle. Diz que sem Ele você não vai sair de casa. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Essa semana recebi 2 testemunhos. É tão bom a gente saber o que Deus está fazendo na vida das pessoas. É tão bom saber que Ele é Deus conosco. Emanuel. É tão bom. Aleluia. Hoje eu quero falar sobre um trecho da Bíblia que eu gosto muito. Essa passagem mexe muito comigo, sabe? Vai falar de pessoas que levam pessoas até Jesus. Eu fiz disso o meu objetivo de vida, levar pessoas até Jesus. E hoje eu gostaria de falar de um trecho que está em Lucas 5, do 17 ao 26. Marcos também relata, Marcos 2, a partir do 1. Mas só para você entender, né? Para nossa informação, para quem Lucas escreve esse livro, né? Nós sabemos que existe carta, epístolas, né? E nessa época era um pergaminho, né? Não existia um papel para Lucas escrever uma carta. Provavelmente ele escreveu num pergaminho, num pedaço de couro, não sei. Mas ele escreveu o livro de Lucas com o objetivo de apresentar Jesus a alguém. E a Bíblia nos diz, né? Se você for lá no primeiro capítulo de Lucas, ele vai falar assim, ó. Tendo, pois, muito empreendido em ordem de narração dos fatos, entre nós que se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti,
ó excelentíssimo Teófilo. Então, esse amigo de Lucas chamava-se Teófilo, né? Alguns historiadores dizem que Teófilo era alguém, não era uma pessoa específica, né? Alguns historiadores dizem que Teófilos seria todos nós que um dia fomos recém-convertidos, né? Mas vamos ao que Lucas diz aqui. Ele até dá um título excelentíssimo. Devia ser um amigo muito importante dele, né? Ninguém se dirige a alguém como excelentíssimo, se a pessoa fosse uma pessoa comum, né? É uma pessoa que deve ter uma posição, um cargo. Mas quem era Teófilo? Segundo as escrituras, Teófilo era um grego, né? Ele não era judeu, recém-convertido, que tinha várias dúvidas sobre o reino de Deus, sobre o Rei Jesus Cristo e sobre a sua fé. Como nós, né? Quando nós fomos para a igreja, nós não conhecíamos nada, não sabíamos nada, éramos criança na fé, tomando aquele leite rasinho, não entendendo quase nada. Aí então Lucas começa a escrever, e a gente vai precisar entender por que Lucas descreve desse jeito, o que ele quis dizer para aquele amigo que não era judeu sobre esse reino e sobre esse rei. Se hoje você fosse escrever uma carta para alguém, ou mandar um recado no WhatsApp sobre o seu Deus, sobre esse Jesus que mudou a tua vida, como é que você descreveria? Lucas escreveu assim. Então, essa carta pode ter sido endereçada para nós, né? Hoje, nessa célula, nesse link que você entrou para ouvir esse devocional. Nós estamos lendo a carta que Lucas escreveu para o seu amigo Teófilo, compreendendo que Lucas era alguém que conheceu os discípulos de Jesus. Ele não foi um discípulo propriamente dito, mas ele andou junto, ele caminhou junto com Paulo. As escrituras dizem que as primeiras viagens missionárias de Paulo, Lucas o acompanhou. Lucas era um médico, né? Era um intelectual, que ouvindo falar e vendo, né, o que Cristo fez, se converteu. Ele conheceu também o apóstolo Marcos, viajou com ele também, conheceu Barnabé, Pedro. Ele tinha muito conhecimento. Ele era uma testemunha ocular. E eu acho que ele agiu como um repórter, ele foi perguntando, sabe? Como é que foi o dia do Pentecoste? Como é que foi esse milagre? E aí agora ele relata isso para o seu amigo Teófilo. Como ele mostra Jesus e o reino Teófilo. Se trata o livro de Lucas. Então, dadas as explicações iniciais, esse texto que nós vamos ler agora, narra o segundo evento, num total de 3 eventos, que vai falar como o reino de Deus abraça a todos, até aqueles que são excluídos, até aqueles que estão à margem da sociedade. No capítulo anterior a este, nós vamos ver Jesus curando um leproso, que eu já ministrei para vocês, que uma pessoa leprosa, ela era tirada do convívio da família, da igreja, do trabalho, ela era colocada aos portões da cidade, num lugar fora da cidade. Ele era um excluído. E agora, nesse capítulo que nós vamos ler, nesse trecho,
nós vamos ver o Senhor curando um paralítico. E o texto está lá em Lucas 5, do 17 ao 26, que diz assim: E ocorreu que, em um daqueles dias, Jesus estava ensinando. Esse é o versículo 17 do capítulo 5. Mas Marcos dá mais detalhe. Lá em Marcos 2, começa falando assim: E alguns dias depois, entrou outra vez Jesus em Cafarnaum. Cafarnaum não era a cidade de Jesus, né? Jesus nasceu em Nazaré, mas Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. A cidade dele o desprezou. Então Jesus fez de Cafarnaum a sua cidade natal. Ali era o seu quartel-general. Então ele chegou em Cafarnaum e soube que ele estava em uma casa. E logo se ajuntaram tantos que ainda nos lugares junto à porta mal cabia pessoas. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, 4 amigos. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes, presta atenção que está no plural, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E ali estavam sentados alguns dos escribas, que pensaram em seu coração, dizendo: Por que ele está falando essa blasfêmia? Quem tem poder para perdoar pecado é Deus. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito o que eles pensavam entre si, disse: Por que vocês estão pensando essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder na terra para perdoar o pecado, Jesus disse ao paralítico: Eu te digo a ti, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu da presença de todos, de sorte que os que estavam ali ficaram todos admirados, glorificavam a Deus, dizendo: Nunca vimos tal coisa. O texto é parecido, só que Marcos dá um pouco mais de detalhe. Vai dizer que ele estava na cidade de Cafarnaum, mas o resto é igual. Onde Jesus estava, juntava uma grande multidão. Jesus entrou numa casa para ensinar, para pregar. Aí, voltando aqui para Lucas 5, diz que ele estava nesse lugar pregando, e de todos os lugares da cidade, das aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, vinham os fariseus e os doutores da lei para ouvi-lo pregar. Aí Lucas ressalta que a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Notem, não era um culto de cura, não era um culto de libertação, não era um culto de milagres. Jesus estava ali pregando, ensinando a palavra, mas Lucas deixa bem claro que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Mas eu quero que vocês prestem atenção. Os fariseus, os doutores da lei, aqueles que detinham o poder na mão, eles estavam ali, não para ouvir os ensinamentos de Jesus. Eles estavam ali para pegar Jesus em uma falha, em uma palavra mal colocada. Eles estavam ali para criticar. Guardem isso com vocês. E note também, como eu disse, não era um culto de cura.
né? Como a maioria das igrejas faz hoje, né? Elas usam um marketing pesado, né? Para anunciar, hoje, grande culto de libertação, semana de cura, sabe? Campanhas. Mas eles fazem isso apenas para trazer pessoas para a igreja, porque na realidade, todos os cultos é um ensinamento da palavra. Jesus estava ensinando, porém o poder e a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. Quem está comigo há mais tempo, está cansado de ouvir eu falar que o que cura, que o que liberta e o que salva não é uma placa de igreja, não é o pastor, não é o líder. O que cura, o que salva e o que liberta é a palavra de Deus sendo pregada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando esse paralítico se encontra face a face com Jesus, Jesus disse para aquele homem: homem, os seus pecados estão perdoados. O que Lucas queria dizer nessa narrativa tão desconexa, né, para o seu amigo Teófilo? Por que eu digo desconexa? Aquele homem foi colocado ali com muito esforço para ser curado, não para ouvir que seus pecados estavam sendo perdoados. E nessa hora, os escribas, os fariseus, os que estavam buscando uma falha, uma mentira, um escorregãozinho de Jesus, começaram a pensar. Eles não verbalizaram, eles pensaram. Quem é ele pensa que ele é? Pensa ele que é Deus? Porque só Deus pode perdoar pecado. Eles estavam errados? Não. Eles estavam certíssimos. Só Deus realmente pode perdoar pecado. O Papa não perdoa, né? O pastor não perdoa, o padre não perdoa. Quem perdoa é Deus. Eles ainda não conheciam o mistério da Trindade. Eles ainda não entendiam que Deus e Jesus e o Espírito Santo eram um só. Aliás, até hoje, né? Temos dificuldade de entender como é isso. É três, é um, é três. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, Jesus conhece os nossos pensamentos. Jesus sabe até a palavra que ainda a gente não falou. Disse: o que vocês estão pensando no coração de vocês? O que é mais fácil eu dizer para esse paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa? Eu fico imaginando que nessa hora, aqueles fariseus com cara de tacho, né, de críticos, ficaram pensando assim: como é que ele sabe o que eu estou pensando? Como é que é isso? Ele está lendo os meus pensamentos. Eu não falei, eu só pensei. Sabe quando você olha para a cara da pessoa, ela não precisa falar nada, você já sabe o que ela está pensando? Esse é o nosso Deus. Conhece o meu coração, conhece o meu intento, conhece o que eu penso. Eu não consigo esconder nada dele. E quando eu penso nisso, eu começo a ficar pequena, pedindo misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Quantas coisas passam pela minha cabeça, Senhor. Quantos pensamentos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Miserável homem que eu sou, Senhor. Daniel 2, versículo 22, vai dizer assim para mim e para você: esse Deus é Ele que revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz.
Eita Deus! E com ele mora a luz. Não há trevas para ele, não há escondido, não há segredo. Ele me conhece como eu sou. E eu fui gerado no pecado. E eu sou um pobre pecador, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Em Lucas 12, versículo 2, vai dizer assim: pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Com certeza, dentro deles, eles pensavam assim. Esses fariseus pensavam assim. Esses doutores da lei pensavam assim. Dizer que os pecados estão perdoados, isso aí eu posso dizer também. Quem prova que os meus pecados estão perdoados? Palhaçada? Difícil dizer, levanta, toma o teu leito e anda. Aí no versículo 24, Jesus diz assim: mas isto é para que vocês que estão pensando, duvidando que eu posso perdoar pecado, isso é para vocês saberem que o Filho do Homem, eita Deus, o Filho do Homem, do Todo-Poderoso, do Eu Sou, tem poder sobre a terra para perdoar os pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, filho, levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia! Eita Deus! E imediatamente, naquele mesmo instante, o paralítico se levantou diante de todos, pegou o teu leito e foi para a tua casa, glorificando a Deus. Aquele homem entrou ali carregado, numa cama, paralisado, entrevado, e saiu dali carregando o teu leito. É muito forte isso. E aquele povo que estava ali glorificou a Deus também e tremeu admirado e disse: hoje nós vimos sinais, prodígios e maravilhas. Ah, Deus, que seja hoje o dia, Senhor, de vermos cura, prodígios, sinais e maravilhas. Todos ficaram muito admirados e glorificavam a Deus. Hoje vimos coisas extraordinárias. Em outras traduções está dizendo: hoje nós vimos prodígios, hoje nós vimos milagres. De novo, Jesus estava ali naquela casa, apenas ensinando. Mas disse Lucas que o poder de Deus estava sobre ele para curar. Tem algo mais profundo sobre a cura física desse paralítico, que não está escrito aqui. Sabe, às vezes nós denominamos cura somente quando é algo que doía e não dói mais, né? Somente quando ele não andava e agora anda. Somente quando sangrava e não sangra mais. Somente quando era leproso e agora não é mais. Somente quando era cego e não é mais. Mas hoje eu quero te chamar a atenção para a cura mais significativa, mais importante que esse cego, que esse paralítico, que essa mulher com hemorragia, que esse leproso teve, que não está relacionado aqui, mas que é muito mais forte, muito mais poderoso do que a cura física. Nós não levamos em conta o tamanho da cura
que está sendo processado na mente, na alma, nas emoções, nas memórias, nos traumas, nas mágoas, nas dores, que esses doentes foram curados, além da dor física, do defeito, daquilo que servia de chacota, daquilo que os colocava à margem da sociedade. Nós não podemos mensurar o peso da transformação na mudança da vida dessas pessoas que foram curadas. As curas milagrosas e poderosas que está transformando aqueles pecadores mortos em gente vivas. De que adiantava aquele paralítico andar e não ter os pecados perdoados e não ganhar a vida eterna? Você me entende? De que adianta eu ser curada de um câncer e não crer que Jesus é o meu Senhor pro resto da minha vida? Tem muitas pessoas que foram curadas e que abandonaram o Senhor, porque não receberam a salvação, receberam apenas a cura. Nós é que não entendemos e achamos que a cura é uma coisa só. A mulher do fluxo de sangue, por exemplo, a cura física dela ninguém poderia ver. Era uma menstruação. Mas a cura espiritual, emocional, que essa cura física trouxe para essa mulher, é algo imensurável. Como eu disse, ela era uma pessoa que vivia às partes. Ela era afastada do marido, se ela fosse casada, a Bíblia não relata. Ela era afastada dos filhos, se ela tivesse, a Bíblia não relata. Ela era afastada da família, da mãe, do pai. Ela vivia isolada, em isolamento. Ela era afastada do convívio da igreja, do trabalho, da vida social. Você tem ideia do que peso é esse? O paralítico, aquele que vivia à porta do templo, lembra? Que quando Pedro e João passam por ele e ele pede uma esmola, e Pedro e João olham para ele e falam assim, olha, não temos nem ouro e nem prata, mas o que temos nós te entregamos. Levanta e anda em nome de Jesus. Eu creio que aquele paralítico nunca foi levado, isso não está na Bíblia, tá? Eu creio, para dentro do templo. A família só que levava eles até a porta para que ele pedisse dinheiro. E nesse dia, dessa cura física, ele pôde entrar no templo glorificando e louvando ao Senhor. Oh, meu Deus! Oh, Senhor! Oh, Jesus! Eu penso que ele deveria falar assim, eu gostaria tanto de entrar no templo, mas a família só tinha tempo de deixá-lo ali e levar embora à noite. O cego de nascença, que nunca tinha visto a luz, as cores, a natureza, nunca tinha podido ver um rosto, um sorriso, as pessoas, já pensou a novidade de vida dele? Isso não tem preço. A mulher estéril, que nunca tinha gerado, e de repente vê a barriga crescendo, uma vida dentro dela. Ela que tinha que deixar, permitir que o marido tivesse outras mulheres,
capazes de dar filho para eles, porque ela não podia. Que cura é essa, Deus? Que autoestima, que ânimo é esse? Essa cura que se processa dentro do ser humano, que vem da morte para a vida. A cura que não se pode ver. Essa nós não valorizamos. Muitas vezes não. Esse é o grande problema de hoje, sabe? As pessoas vão atrás dos sinais, dos prodígios, das maravilhas. E ficam ali por anos a fio, né? Esperando o milagre, não percebe a transformação dentro dela e não percebe as mudanças. É como Jesus dizia em Mateus 15, 8 e 9. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. O Evangelho diz respeito a uma cura completa do ser humano. Completa. Física, espiritual e emocional. Curando fisicamente, perdoando o pecado, transformando as mentes. O poder é do Senhor. Só Ele pode fazer isso, mais ninguém. Enquanto Ele falava, as curas emocionais, espirituais e físicas iam acontecendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É muito comum vermos as igrejas que estão lotadas, são aquelas que investem pesada no marketing, né? Em propaganda de sinais, prodígios e maravilhas. Eu era assim, não sou mais, eu tinha isso, agora eu tenho isso. Mas aqui Jesus não estava fazendo um culto da prosperidade, não estava fazendo um culto de cura ou um culto de libertação. Ele estava ensinando a palavra. E por que eles não conseguiam, né? Por que eu digo que tem tudo a ver Jesus dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leite e anda. Vamos abrir lá em Levíticos 21? Eu vou ler para vocês. Levíticos 21, a partir do 16. Olha como acontecia lá no templo. Quando o Senhor pediu para Moisés fazer o templo, existiam muitas regras, né? Para se entrar no templo. E lá em Levíticos 21, do 16 ao 22, vai estar dizendo assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Araão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em que houver alguma falta, se achegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se achegará, como o homem cego, ou homem coxo, ou homem de nariz chato, ou os membros demasiadamente compridos, o homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, o corcunda, o anão, o que tiver ferida no olho, sarna, impinge, aquele que estiver o testículo inchado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se achegará para oferecer as ofertas queimadas ao Senhor. Falta nele há, não se achegará para oferecer o pão ao seu Deus. Você entende? Essa era uma lei do tempo de Moisés.
E era uma lei dos sacerdotes, os homens que eram separados para entrar no templo, para oferecer o sacrifício ou o pão, né, do sacrifício ao Senhor, as ofertas queimadas ao Senhor. Mas o povo tomou isso para todo mundo. Então, para eles, os coxos, cegos, alguém que tinha alguma deformidade, era daquele jeito porque tinha pecado, tinha culpa, eram colocados à margem, não podia entrar no templo. O fato da pessoa ter um defeito, uma doença, era um sinal do pecado. Naqueles dias, eles acreditavam fielmente que os paralíticos, cegos, coxos, leprosos, as mulheres estéreis, eles criam que era uma punição de Deus por algum pecado. Vamos ler lá João 9? Você vai entender o que eu estou falando. João 9, do 1 ao 3, vai estar falando assim. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, veja bem, discípulos, pessoas que andavam com Jesus, já no Novo Testamento. Aquele texto que eu li em Levítico, está no Velho Testamento, lá no começo da Bíblia. E eu estou aqui falando já em João. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou os teus pais, para que nascesse cego? Jesus, porém, respondendo, lhe disse, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestasse nele a obra de Deus. Entendeu? Até os discípulos criam que alguém que tivesse alguma deformidade, algum defeito físico, alguma doença incurável, estava assim porque tinha pecado ou os pais pecaram. Eles acreditavam de verdade que o feto no ventre da mãe já poderia pecar. Era a crendice da época, era o que eles acreditavam. Então, o paralítico era mais um excluído, ele não servia para o serviço do templo. Mas agora a gente não estava mais debaixo da lei, agora a gente estava debaixo da graça. Aquilo era para os sacerdotes no templo, e eles passaram para todos, eles generalizaram. E eu fiquei curiosa de saber, né, quantas pessoas trabalhavam no templo. O templo era uma mega indústria que tinha turno dioturnamente, não fechava o templo. Trabalhava dia e noite, era esquema de plantão. E sabe quantos funcionários tinha no templo? 183.300, entre judeus e não judeus. Era uma multidão de trabalhadores. Mas a lei era por sacerdotes que entravam no Santo e no Santíssimo. Ele sempre pensava, ou ele ou seu pai pecou. Tem maldição aí. Então, todos que estavam dentro daquela sala, que presenciaram este milagre, acreditavam que esse paralítico era paralítico por causa do pecado. Então, a primeira coisa que Jesus diz a ele é, homem, perdoados estão os seus pecados. A cura física, queridos, eu quero falar para vocês, é temporal. O Senhor pode me curar de uma doença hoje, amanhã eu ter outra. Até por causa da velhice, né, que a gente vai tendo alguns crequereque aqui, crequereque ali, não é? Mas a cura espiritual, o perdão dos pecados, a salvação, não.
ela é atemporal. Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? Lázaro voltou a viver. A Bíblia não relata quantos anos ele viveu mais. Mas ainda que ele viveu mais 100 anos, um dia ele morreu. E definitivamente. Certo? Quando aqueles homens perguntavam, quem é ele para perdoar pecado? Senão Deus. Porque existia uma indústria do perdão do pecado. Você lembra que quando a pessoa pecava, ela ia até o templo oferecer ali um sacrifício? Se o pecado fosse pequeno, ele levava uma pombinha. Se o pecado fosse um pouco maior, ele levava um cabrito. Se fosse um pecadão, ele levava um boi. E ele pagava por aquilo, porque se ele não levasse da casa dele, ele tinha que comprar ali. Existia uma indústria do perdão do pecado. E quem dominava isso era ele, os fariseus, os donos da lei. Quem é ele para atravessar o nosso negócio e dar o perdão assim de graça? Não é assim que se perdoa. Não é de graça, não. Tem que pagar. Nós tiramos 4 lições desta carta que Lucas escreve a Teófilo. A primeira, trata-se daqueles que levam as pessoas até Jesus, como eu e você. Tem pessoas que, se eu e você não levar, elas não vão por conta própria. Esse aleijado mesmo não iria. Primeiro, ele estava desanimado. Segundo, ele estava numa cama, não era uma cadeira de roda manual ou elétrica, que hoje, graças a Deus, a gente vê muitos paralíticos tomar ônibus, dirigir carro com uma cadeira de roda adaptada, moderníssima. Não, ele estava amarrado num leito, numa cama. E esses 4 homens, primeiro, eles tiveram uma visão. Eles projetaram na mente deles, eles acreditaram na mente deles que se eles colocassem aquele paralítico diante de Jesus, ele seria curado. Oh, meu Deus! Sabe, queridos, nós vamos ter uma revisão de vida na igreja agora. E eu fico tão angustiada para levar as pessoas que precisam, os viciados. Eu fico tão angustiada para levar os depressivos, para levar aqueles que estão em angústia e prisão. Porque eu tenho certeza que se eles chegarem naquele revisão de vidas, eles vão ser curados, libertos e salvos. Eu tenho essa visão, essa expectativa, eu projeto isso, porque eu creio nisso. Se nós o colocarmos diante de Jesus, ele ficará curado. Aleluia. Aleluia. Tudo começa na mente. Naquilo que você visualiza, naquilo que você almeja, naquilo que você aguarda. Eu projetei durante muitos anos meu filho indo trabalhar todos os dias e voltando. Por 3 anos eu projetei, eu almejei, eu esperei. E hoje eu estou vivendo isso. Você já teve uma visão, uma crença, uma fé, uma esperança de ver sua família no altar de Deus? Hoje é um dia de você pensar, projetar, imaginar. A Lara,
por 3 anos. Foi à igreja e se ajoelhou e chorou, imaginando o marido do lado dela. E aconteceu, hoje ela vive esse milagre. Começou na mente dela. Fátima já imaginou o dia que ele estiver do meu lado. E hoje, quando eu estou lá em pé, e eu olho aquela família ali, os filhos, ela e o marido, e eu falo, é promessa, Senhor, e o Senhor cumpre. Segundo ponto, eles tiveram determinação. Imagina, quando eles chegaram lá, eles encontraram todo tipo de dificuldade. A casa estava apinhada de gente. Não tinha como enxergar nem a porta, nem a janela. Olha só, pela palavra aqui escrita, o paralítico estava desanimado, ele não tinha esperança. Ele não pediu para ser levado, mas aqueles 4 homens acreditaram, creram, tiveram fé, visualizaram e tiveram determinação. Tanto é que a primeira palavra que o Senhor diz para aquele paralítico é: tem bom ânimo. E Jesus não joga a palavra fora, não fala coisas vãs. Ele não ia dizer a alguém que estava cheio de ânimo, ó, tem bom ânimo. Tem gente que nasce desanimada, que olha para a vida o tempo todo de óculos escuros, com negatividade. Mas esses 4 rapazes o convenceram aí. Aí quando chegaram lá, o que tem? Uma grande multidão na porta. E ninguém abre caminho para o paralítico. Ninguém dá a vez. Interessante que não existia uma fila lá, dizendo, ó, não posso sair daqui porque eu peguei a senha, hoje é o dia do meu milagre. Não vou deixar passar na minha frente, não. Jesus só estava ensinando. O paralítico deve ter dito para aqueles 4 rapazes, não falei que não ia adiantar? Olha aí, ó, vamos embora. Não vai dar para entrar. Mas eles tiveram determinação. Persistiram, acreditaram, não desistiram. Tiveram bom ânimo. O caminho para a bênção, às vezes, é cheio de entrave, de dificuldade, de barreiras. Mas tem bom ânimo. Seja forte, corajoso. Não desista no primeiro problema ou na primeira dificuldade. Persista. Terceiro lugar, eles demonstraram criatividade. Carregar uma cama pesada com um homem em cima. Subir um telhado que tinha uma multidão para, sabe? Fala, sai, preciso subir no telhado. Não querem deixar entrar para a porta nem pela janela, mas a gente precisa chegar até o telhado. Vai. Levantar aquela cama até lá em cima, sem andaime, sem nada. Só com a corda. Aí, de repente, do nada, começam a ver as telhas saindo do lugar. As pessoas não entenderam nada. Por que estão destelhando aqui? De repente, uma cama é introduzida naquele buraco. Mas você imaginar a cena. Não tinha nem espaço para a cama descer, mas ela desceu diante do Todo-Poderoso Deus. Ah, Senhor. Consegue imaginar?
É algo inédito, né? Será que eu e você teríamos essa criatividade, essa visão, essa determinação para levar alguém até Cristo? Sabe, queridos, a mensagem ela é sempre a mesma, ela não muda. Aquilo que os profetas pregaram, que os pais da igreja pregaram, que Jesus pregaram, que nós hoje pregamos, que os nossos filhos vão pregar, que os nossos netos também vão pregar, é a mesma. A palavra não muda, ela é imutável. Mas a maneira dela chegar até as pessoas muda. A metodologia muda. Paulo rasgava os mares para ir até as cidades, para abrir igreja, para pregar o evangelho. João Batista desbravava o deserto, dizendo: arrependa-se, está chegando o reino de Deus. Homens e mulheres andavam milhas e milhas a pé para pregar a palavra. E hoje nós temos uma ferramenta tão poderosa nas nossas mãos chamada internet. E muitas vezes nós usamos ela para piadas, para as coisas sem importância, para tirar sarro de um time ou de outro, para postar foto de biquinho, sensualizando. Ah, faça-me o favor, usa da sua criatividade, querido, para anunciar o reino. Usa da visão, usa da determinação. Às vezes, sabe, a gente traz alguém para a igreja, ou vai até a casa da pessoa que está desanimada, e de repente aceita o convite seu só para você parar de ficar convidando, parar de ser chato. Aí ela vai com você para a igreja, sabe? Mas só para te agradar, porque ela mesma não tem fé, não acredita, não crê. O que um culto vai fazer na minha vida? Mas Deus honra a tua fé, Deus honra o teu posicionamento, a tua visão, a tua determinação. Deus honra a tua fé. E a pessoa sai do culto transformada. Primeiro, tem as pessoas que levam as pessoas para Jesus. Mas tem também as pessoas que bloqueiam o caminho. Nesse caso, quem está bloqueando o caminho? Muitos, né? A multidão. Lá em Marcos 2, versículo 2, diz assim: logo se ajuntaram tantos que nem ainda na porta haviam lugar. A multidão podia ter sido um pouco mais bondosa, né? Como eu disse, ter mais um pouco de empatia, né? Com o deficiente. Hoje se tem, porque é lei, né? Nos ônibus tem um lugar do deficiente, no estacionamento. Porque se depender das pessoas, até hoje não teria, viu? Jesus não estava fazendo milagre, ele estava apenas ensinando a palavra. Eu quero deixar isso bem claro. E a multidão sempre foi um problema, sabe? No caso do cego Bartimeu, lembra quando Jesus ia passando? Ele lá sentado, ele ouviu o barulho que Jesus, o Messias, estava passando. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ia se afastando e ele gritou mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E a multidão fazia de tudo para ele calar. Cala a boca, cala. Não atrapalhe mais não, fica quieto aí. Mas Jesus falou, chama ele até aqui. Porque ele gritou mais alto que a multidão. O que grita tão alto no seu ouvido? É a multidão do desânimo, da falta de fé, do egoísmo. O que te impede de levar pessoas a Cristo? Que multidão está impedindo você de fazer a obra, de falar do reino, desse Jesus que mudou a sua vida, a sua história? O segundo impedimento eram os escribas e os doutores da lei, que vinham das 204 cidades, das pequenas aldeias, apenas para fiscalizar Jesus. Meu irmão, que sacrifício nós estamos fazendo para levar as pessoas até Cristo? Pessoas transformadas brilham e desejam que outras pessoas brilhem também. Que nesta manhã, ao ouvir esta palavra, arda no teu coração o desejo de levar pessoas a Cristo, ainda que você tenha que fazer um grande esforço. Que você possa levá-las até o abençoador, pela pessoa do abençoador, e não pelas bênçãos que ela pode receber. As bênçãos só são as consequências de buscar o abençoador. Bom dia, bom dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?